Olá! Pronto, já estamos gravando. Tudo bem, Naju? Boa tarde. Tudo jóia? Gente, a gente está entrando na última aula de funções orgânicas. Eu tenho alguns avisos para dar, né, em relação à sequência agora das próximas semanas. E aí a gente já fecha a parte de orgânica, tá? Bom, o primeiro aviso é: domingo agora a gente tem aula de novo, extra, de estática. A gente vai trabalhar estática. Eu não mandei o material ainda para vocês. O material já está pronto, na verdade, mas eu não mandei ainda, tá? Eu vou colocar lá no grupo direitinho, às 8 horas. Mesmo esquema, domingo, tá? Eu sei que para vocês está sendo bem complicado acompanhar as aulas extras por conta da sobrecarga de conteúdo. E isso é normal. Hoje eu estava conversando com uma aluna de manhã e a gente estava conversando sobre essa questão de que o segundo semestre ele é mesmo pauleira, né? A gente vinha falando lá no começo do curso, ó, galera, guarda as energias aí, porque o segundo semestre tem muita matéria, começam os aulões, começam as aulas de revisão dos cursos, então é absolutamente normal isso acontecer, tá bom? Em função disso, eu também pensei na possibilidade de não marcar mais aulas extras e mandar os conteúdos gravados para vocês, tá bom? Eu vou marcar algumas aulas, mas alguns conteúdos eu vou mandar 100% gravado. Por exemplo, eu tenho um conteúdo pronto de colisões. É um assunto que não cai muito. Estou falando da física, né? É um assunto que não cai muito. Eu vou mandar ele gravado para vocês. Vou mandar o material direitinho, com as aulas teóricas e exercícios, e vocês assistam no momento que vocês puderem, tá? Algumas aulas a gente vai marcar ainda. A gente tem, pelo meu cronograma, a gente tem mais duas aulas extras. A gente tem aula extra de estática e de hidrostática, tá? Que seriam os próximos 2 finais de semana, dia 25/9 e dia 2/10, tá bom? Então, e aí depois eu pretendo não gravar mais aulas extras. Ai, menina, essa história da aula presencial, eu tô à procura de um horário na minha agenda, cara. Que eu vou falar pra você que tá difícil. Tá difícil. Eu tô num desespero. Talvez vá acontecer pro final de outubro. Mas já me cobraram, você não é a primeira pessoa que está me cobrando, não, da aula presencial. Tem uma galera que já está falando disso, tá? Eu prometo para vocês que eu vou dar um jeito na minha agenda para a gente poder marcar essa aula, para a gente poder se ver ao vivo, né? Ao vivo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu precisar. Essa semana eu também mando o simulado para vocês, mais um simuladinho. Esse é o antepenúltimo simulado, tem mais dois ainda para serem enviados. E acho que é isso. Ah, uma outra coisa que perguntaram para mim também. Ah, professor, essas aulas que você está dando no sábado, elas não têm nada a ver com o curso, né? Não, não tem nada a ver com o curso. Esse conteúdo é totalmente paralelo. Quem quiser assistir as aulas, assista depois. Até para ela, vocês vão perceber que ela é uma aula bem diferente das que a gente tem no curso. Por quê? Porque ela é uma aula rápida. É uma aula de revisão. Tum, 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 tum. Então, assim, não dá eu não fico explicando as coisas muito. Eu vou dando aquela definida. Então, se vocês tiverem para fazer na época da revisão, quiserem assistir uma aula mais curta, esse material vai ser um bom material, tá? Essa semana agora vai ser cálculo estequiométrico, no sábado. Então vamos. Acho que agora eu já falei as coisas que eu precisava falar. O que está faltando? Ó, o que a gente já falou de função orgânica? Vou colocar aqui. Ó, a gente começou lá com as cadeias carbônicas, hidrocarbonetos, hidroxila. Não está em tela cheia? Espera aí. Ah, é verdade, não está em tela cheia. Não está em tela cheia, agora está. Obrigado. Características estruturais das cadeias, hidrocarbonetos, falamos de alcano, alceno, alcino, ciclano, alcadieno, funções com OH, hidroxila, fenol, enol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, derivados de ácido, que foi a última aula, sal, éster, anidrido, tá? Depois falamos de aleto de acila, e aí tá faltando falar de amina e amida, que é a aula de hoje, tá bom? Dan, mas você não vai falar de nitrila, nitrocomposto? Não, não, não vou. Não vou perder tempo.
Nunca caiu, não vai cair, tá? Então, a gente vai trabalhar com as de função nitrogenada, são as duas mais importantes. E aqui a gente vai falar bastante coisa, tá? Então, vamos começar com as aminas. E aí, depois, na segunda parte da aula, gente, qual que é a ideia? Que a gente faça exercícios, tá? Eu lembro que eu falei, puta, acho que eu vou mandar para vocês gravados os exercícios. Falei, não, vou fazer ao vivo. A gente vai pegar metade da aula para fazer os exercícios, eles são rápidos, tá? Beleza? Bom, então assim, o que é uma amina? Na orgânica, a gente classifica a amina como derivada da amônia. Por quê? Porque eu posso usar a amônia como matéria-prima para produzir amina. Então, a ideia é que eu pegue amônia, que é o NH3, né? Reaja com um composto orgânico, X, não importa qual seja o composto, aqui a gente não vai discutir isso, para produzir amina. Beleza. As aminas, elas são classificadas em 3 categorias, de acordo com o tipo de cadeia delas, tá? As aminas são chamadas de primárias, são aquelas em que eu tenho uma cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, tá? E as outras 2 valências do nitrogênio são preenchidas com H. Pronto, isso aqui, ó. Isso é uma amina primária. Se você olhar para a estrutura dela, né, e olhar aqui nesse quadro, deixa eu dar um zoom nesse quadro, ó. Imagina uma amônia, isso aqui é um esqueminha, tá? Onde você tira um hidrogênio, tá vendo? E substitui por uma cadeia carbônica. Eu tenho uma amina primária, é isso aqui. Tá bom? Depois você vai ter a secundária e a terciária. Né? Nas aminas secundárias eu tenho 2 cadeias carbônicas que podem ser iguais ou diferentes, não importa. E na terciária você tem 3 cadeias carbônicas. É bem tranquilo identificar, tá? As aminas. Vamos colocar elas aqui, ó. Secundárias. Que você tem. Eu prefiro escrever assim, ó. R, R', tá? Para deixar claro que pode ser diferente a cadeia, tá? E a terciária. R, R' e R 2 linhas. E R 2 linhas. Tá? Nomenclatura, gente, você tem basicamente 2 maneiras para dar nome para a mina. Uma que seria a IUPAC, né? E a outra que é uma mais usual, tá? Que está aqui nesse quadrinho em azul, aqui, ó. Tá? A nomenclatura de baixo aqui, ó, prefixo mais infixo mais amina, é a nomenclatura IUPAC. A gente vai depois dar exemplos. Tá? Qual é a nomenclatura mais usada para alguns casos? A de cima, que não é oficial, mas é mais usada. Tá? Que você vai usar o nome do grupo. O que é o nome do grupo, Dan? É metil, propil, isopropil, aqueles nomes que a gente aprendeu nas cadeias ramificadas, lembra? Tá? Então, a gente vai pegar exemplos. Aí, na secundária e na terciária, tem um paranauê, que depois eu comento. A gente vai falar primeiro da primária e depois as outras são mais chatinhas, tá bom? Por exemplo, deixa eu ver se aqui já dá. Não, tá. Por exemplo, ó, vamos pegar uma assim, vai. A mais simples. Qual é a amina mais simples que existe? É essa daqui. Tá? Nomenclatura da IUPAC. MET, um carbono, né? AN e amina. Metanamina. Tá? Ou então, se você quiser enxergar aqui, ó, o grupo metil, então você pode falar metil
amina. Tanto faz. Tá? Quer ver um outro exemplo? Vamos pegar um caso um pouquinho mais chato, assim, mas de amina primária ainda, tá? Eu vou pegar a amina primária primeiro. Ó, pega esse aqui, por exemplo. Ó. Tan. Hum, hum, hum. Ó, esse que tem é uma amina primária, mas ela tem 3 carbonos. Aqui, o grupo amina, ele está no meio da cadeia, certo? Então, a gente já tem que numerar o grupo, que nem a gente faz com outros grupos funcionais, normalmente. Então, aqui ficaria assim, ó. 3 carbonos, prop, né? As ligações são simples, então é an, propan. Aí, no carbono 2, amina. Ó, propan 2 amina. Tá bom? Pela nomenclatura usual, que é a mais frequente, o que a gente pode enxergar? Não sei se vocês vão lembrar. Esta ramificação aqui, ó, ela se chama isopropil. Você pode chamar de secpropil ou isopropil. O mais comum é isopropil. Então eu vou escrever, ó, isopropil amina. Tá aí, ó. Beleza? Tem uma amina muito famosa que aparece com frequência em exercício, gente, que é essa daqui, ó. Sempre tem um aromático na parada, né? Ó. Essa daqui. Essa aqui é chamada de fenilamina. Você pode chamar de 2 jeitos, né? Você pode chamar de benzamina. O nome fica assim, benzamina. Coisa estranha, né? Ou fenilamina. Tá bom? Fenilamina. Volta e meia ela aparece em exercício, tá? Não tem nada muito especial dela, assim, tipo, que você tenha que saber. Mas ela costumeiramente aparece nos exercícios, tá bom? Bom, de amina, gente, o que você precisa saber extra nomenclatura, né? Sempre lembrando que a gente está trabalhando com essa ideia de trabalhar as funções, mas dando destaque para algumas propriedades, alguma coisa que seja importante de cada função. No caso das aminas, gente, a coisa mais importante delas é o caráter básico que elas têm, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso. Eu vou pedir para vocês tirarem print aqui da tela. Depois a gente volta na nomenclatura, tá? A gente volta na parte das secundárias, terciárias. Mas eu queria falar desse caráter básico, porque isso é a parte mais importante da história. Ó, aminas e o caráter básico. São substâncias que podem reagir com íons H+, ó lá. São substâncias que podem reagir com íons H+, liberados por ácidos. Daí dizemos que o caráter é básico. Então, tipo, você pode reagir a amina de várias maneiras. Por exemplo, vamos pegar uma aqui. Aquela que eu tinha colocado, a metilamina. Ó, olha que louco isso. Primeiro, eu vou reagir a metilamina com HCl. Tá, vamos parar um pouquinho aqui. O HCl é um ácido, porque ele doa H+. Tá. O que faz uma amina ser básica? O que ela tem na estrutura dela que pode reagir com íon H+? É o nitrogênio. O nitrogênio, gente, ele é um elemento, você deve lembrar, que por ser da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E ele faz 3 covalentes obrigatórias. Esse par de elétron aqui, ó, é um par de elétron que reage com H+. Então, se um composto tiver H+ para doar, o nitrogênio reage
fazendo uma ligação dativa. Lembrar que o H+ do ácido, gente, ele está sem elétron, né? Ele sai com a carga positiva justamente porque ele perde elétron na ligação. Então, acontece uma coisa muito curiosa. Por quê? Isso é uma reação de neutralização, do ponto de vista da orgânica. É uma neutralização. O que vai acontecer? O íon H+, ele vem para o nitrogênio, formando um cátion. Olha que louco isso aqui, ó. Isso aqui é um cátion, gente. NH3 mais. Percebe que o nitrogênio aí está fazendo 4 ligações? Uma dessas ligações é a dativa com o H+. Então você forma um cátion orgânico. Isso é novidade, tá? Na aula de ácido, a gente viu ânion orgânico. Ânion orgânico. Daqui a pouco eu vou colocar um ácido orgânico para reagir aqui, tá? E o que vai acontecer com o cloro? Vai formar um ânion cloreto. Isso aqui, gente, é um sal orgânico. É um sal orgânico. Tá? O que ele tem de orgânico? O cátion. É o cátion. Tá? Esses cátions que tem NH3 assim, ó, eles são chamados de cátion amônio. Por exemplo, isso aqui é a metilamina, certo? Metilamina. Quando a metilamina reage com ácido, ela forma um cátion e o ácido forma um ânion, não é? Os dois juntos formam um sal. Olha o nome desse sal, gente. Cloreto de metilamônio. A regrinha é a seguinte: quando uma amina forma cátion, o nome do cátion você troca amina por amônio. Então você tem metilamina vira metilamônio, etilamina vira etilamônio e assim por diante. Tá? Você quer ver um outro loucaço? Olha só um outro exemplo. Vamos colocar ela para reagir com água. A amina é básica, tá? Ela reage com ácido, mas ela também reage com água. Beleza? O que acontece? Quando ela reage com água, quem doa o H+ é a água. É a água. Aí a amina vira um cátion. Olha lá de novo, né? O metilamônio lá. E a água vira OH-. A presença do OH- faz o meio ficar alcalino. Meio alcalino. Tá? Olha uma questão que a Unicamp já cobrou sobre isso, gente. A Unicamp começa a questão dizendo que a sabedoria popular fala que quando você mexe com um peixe cru, fica aquele cheiro de peixe, né, na mão, aquele cheiro que fica meio impregnado na mão, né? E ele fala que esse cheiro do peixe é por causa dessa substância aqui, ó. Ele fala, o cheiro do peixe é dado pela metilamina. Ele conta essa história. Aí ele diz assim, por que a sabedoria popular afirma que para você tirar o cheiro do peixe da mão, é interessante você, ao invés de lavar a mão só com água, lavar com vinagre? Olha que pergunta fodástica da Unicamp. Ele conta, ele fala que o cheiro do peixe acontece na mão por causa da metilamina. Só fala isso. O cheiro é por causa da metilamina. E fala que a gente lava a mão com vinagre. Por quê? A resposta é a seguinte: o vinagre é ácido. Quando eu lavo a mão com o vinagre reage com a metilamina da minha mão, consumindo ela e tirando aquele cheiro.
né? E ele pede para que a gente mostre a partir de uma reação química. O que acontece quando você lava sua mão com vinagre. Então, o aluno teria que saber, numa questão dessa, que a amina, ou as aminas, né, tem caráter básico, tá bom? Outra coisa, viu, gente, que é importante de falar, é que além de a amina ter caráter básico, ela faz ponte de hidrogênio, né? Lembra que para fazer ponte de hidrogênio tem que ter H ligado a FON. E nas aminas eu tenho H ligado a nitrogênio. Então, a amina entra naquele grupo de composto hidrossolúvel, entra naquele grupo de composto que faz ponte de hidrogênio com a água. Então, geralmente são compostos que têm ponto de ebulição não tão baixinho assim, já mais alto, que nem álcool, por exemplo, tá? Então, não esquece que a presença do grupo, esse grupo aqui, ó, ele faz ligação de hidrogênio, tá? É que a gente já falou tanto da ponte de hidrogênio, né? Não tem mais muito o que falar. Tá? A gente só vai falando, ó, esse cara faz ponte de hidrogênio. Até aqui, então, o que faz ponte de hidrogênio na orgânica, né? Álcool, fenol, enol, ácido carboxílico e aminas. Tá bom? Acho que eu não esqueci de nenhum, né? Acho que não. Tranquilo? Ó, eu coloquei aqui essa palavra para lembrar vocês. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, alcaloide. Alcaloide. Alcaloides são substâncias aminas, né? Geralmente encontradas em vegetais, que têm esse nome alcaloide justamente pelo comportamento alcalino. Tá? Você tem várias substâncias super famosas, tá, gente, que são alcaloides. São tecnicamente chamadas. Algumas substâncias, inclusive, que são usadas como medicamento. Tá? Quer ver um exemplo de uma droga que é alcaloide? A própria cocaína. A substância que é extraída, né, da folha da coca é um alcaloide. Tá? A heroína, por exemplo. Você vai ver na molécula, você tem lá um grupo amina. Tá? Beleza? Bom, acho que é isso, né? De comportamento básico, ok. Tá. Aminas secundárias e terciárias. Nomenclatura, gente. Nomenclatura. Vamos falar um pouquinho de nomenclatura. Vamos pegar aqui uma amina. Secundária agora, né? Secundária. O problema da amina secundária é que ela tem duas cadeias carbônicas. Uma de um lado, outra do outro. Opa. Perdão. Aqui, ó. Então, esse aqui é um exemplo bem legal para vocês sacarem a ideia. Tá, como é que a gente dá nome para elas? Se você for dar nome pela IUPAC, que é a oficial, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para a cadeia e escolher uma cadeia principal. E aí, a gente vai usar como cadeia principal o critério tamanho. Nesse caso aqui, o critério é o tamanho. Eu tenho uma cadeia aqui com 2 carbonos, então essa cadeia aqui, ó, ela é a cadeia do composto. Então, eu vou dar nome para o composto observando essa situação. Então, eu tenho 2 carbonos, fica et, certo? Amina. Beleza? Etanamina. Agora, o problema é, eu preciso falar que tem um grupo metil ligado e é no nitrogênio, né? Você percebe? É no nitrogênio. Então, como é que a gente faz? A gente escreve aqui, ó, metil, do lado, etanamina, e aí faz o seguinte, como esse metil está ligado no nitrogênio, a gente põe uma letra N maiúscula e um traço. E aí o nome fica assim, ó, N-metil etanamina. Então, quando a gente lê o nome, o que tá subentendido, né? No nitrogênio, tem um grupo metil e a cadeia da molécula é uma etanamina. Tá? Esse é o nome da IUPAC. Pela nomenclatura usual, o que você faz
Você tem o nome metil aqui desse lado, certo? Você tem o nome etil aqui. E aí você escreve esses nomes em ordem alfabética. Você escreve etil, metilamina. Etil, metilamina. Tá? É uma forma usual, mais confortável de você escrever. Tá? Usando as ramificações independentemente, né? Tá? Colocando elas em ordem alfabética. Aí você tem o nome do negócio. É raro aparecer composto com esse tipo de nomenclatura, tá, gente? Talvez alguns de vocês não tenham nem visto isso alguma vez ou outra em aula, tá? Porque não dá muito tempo de falar sobre essas coisas. Quando a amina é terciária, a gente vai pela mesma linha de raciocínio. Por exemplo, vamos pegar uma assim, ó. Não muito complicada também, tá? Porque isso nem aparece tanto. Então, deixa eu... Aqui. Ó. Vamos pegar uma assim, vai. Pronto. Mesma ideia, tá? Você tem uma cadeia maior, então você vai nela como principal. Então você já escreve lá etanamina. Etanamina. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho um grupo metil e outro grupo metil pendurados no nitrogênio. Então, como os dois grupos são iguais, eu escrevo aqui dimetil. Dimetil. Tá? Só que eu tenho que dizer que os dois estão ligados no nitrogênio. Os dois estão ligados no nitrogênio. Então, nesse caso, olha o que a gente tem que fazer. Você tem que escrever N, vírgula, N, tracinho, e aí continua, dimetil, etanamina. NN, dimetil, etanamina. Tá? Tem um composto muito famoso, eu vou colocar a estrutura aqui, vocês não vão reconhecer, mas a hora que eu falar o nome, vocês vão. Uhum. Opa, peraí. Aqui. Eu desenhei errado. Não era isso que eu queria desenhar. Opa. Ó. Aqui. Aqui tem um N. E aqui tem um CH3 e um CH3. Pronto. Ó. Esse composto aqui é um dos compostos que entra na formulação de um anestésico chamado xilocaína. Talvez alguns de vocês já devam ter usado essa pomada. É uma pomada que a gente usa no dente, normalmente quando está com alguma gengivite, algum machucadinho no dente, a gente coloca uma pomadinha anestésica. Ela chama xilocaína, tem um gostinho meio de laranja. É um N, é um N, é. Ficou rabiscado, né? Peraí, deixa eu fazer direito aqui. Eu fui corrigir. Ó. Ó, como é que é o nome? Assim, isso daí entra na composição da xilocaína, que é a pomadinha lá. Como é que eu daria nome para esse monstrinho? Como é que eu daria nome para esse monstrinho? Bom, eu tenho aqui um anel e dois grupos metil. Os dois grupos metil estão ligados no nitrogênio, tá? A gente viu no slide anterior que, aqui, ó, nesse slide, que eu posso chamar esse composto de benzamina. Ó, benzamina ou fenilamina. Tanto faz. Então eu vou escrever assim, ó. Olha a minha ideia. Aqui, ó. Eu vou escrever assim: N,N dimetil benzamina. Olha como fica estranho o nome. NN
dimetilbenzamina. Muito esquisito, né? Tranquilo? Tá aí. Como eu falei para vocês, é muito raro aparecer nomenclatura de composto assim. Quem vai fazer prova discursiva, vai pegar uma prova mais pesadinha assim, aí precisa manjar um pouco mais. Uma segunda fase. Agora, para quem está pensando no Enem, por exemplo, que é uma prova mais. Na orgânica é mais arroz com feijão, tá? Não tem coisa muito viajada. Na orgânica não tem. Eles gostam de caprichar em outras áreas, mas na orgânica não, tá? Tranquilo? Bom, outra coisa que eu queria comentar, se quiserem já tirando print, vamos fazer um breve comentário sobre aminoácido. Aminoácido, que é uma coisa que na biologia vocês falam bastante. Vamos falar um pouquinho aqui na química, para você trazer, na verdade, quando cai aminoácido, geralmente a questão é interdisciplinar. Ele vai falar de proteína, ele pode falar de ligação peptídica, geralmente a coisa vai por aí. Né? Ou é uma questão de síntese proteica, que aí já vai mais para biologia. Bom, enfim. O que eu preciso trazer da química para a biologia? O que eu quero aqui é trazer informações que vão te ajudar lá na tua aula de aminoácido na biologia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, aminoácido, esse termo, né, aminoácido, é um termo bem genérico. Quando a gente usa esse termo no vestibular, a gente está falando dos aminoácidos biologicamente ativos, que são os aminoácidos que a gente encontra nos organismos vivos. De alguma maneira, você ou obtém por alimentação, ou você obtém sintetizando o próprio aminoácido. Né? Aqueles que são sintetizados em nós mesmos, a gente chama de naturais. E os que você repõe com comida, né, com alimentação, por exemplo, suplementação, alguma coisa do tipo, você chama de essenciais. Esses aminoácidos, eles são, na biologia, eles são chamados de alfa-aminoácidos. Beleza? Por que eles têm esse termo alfa? Porque esses aminoácidos chamados de alfa, eles são caracterizados assim. Eles têm um carbono que é chamado de carbono alfa. O que esse carbono tem? Ele tem, ao mesmo tempo, o grupo funcional carboxila e o grupo funcional amina. Esse é o carbono alfa. Então, deixa eu só marcar aqui, ó. Alfa é esse carbono aqui. Tá? O que a mãe natureza fez? A mãe natureza montou 20 tipos desses. E eles são muito parecidos. Né? Esse carbono alfa, ele tem uma terceira ligação aqui com o hidrogênio, sempre, sempre, sempre. E aqui a gente tem um grupo R, que na biologia o pessoal costuma chamar de cadeia lateral. Cadeia lateral. Essa cadeia lateral é a mágica da vida, gente. Por quê? Pensa numa proteína, qualquer uma. Ou então vamos pensar numa outra, num polipeptídeo que não seja necessariamente uma proteína, mas que tem uma função, vai. Tipo insulina. A insulina é um composto feito de aminoácidos. Mas o que faz a insulina ser insulina? A sequência de aminoácidos. Quando os aminoácidos são encadeados, lá por todo aquele processo de síntese proteica que vocês conhecem da biologia, essas cadeias laterais, elas ficam próximas uma da outra. Então imagina uma situação assim, ó. Isso aqui é um aminoácido com uma cadeia lateral. Aí esse aminoácido vem, gruda num outro aminoácido com uma outra cadeia lateral. Aí esse aminoácido vem e gruda no outro aminoácido com uma cadeia lateral. Tudo, né? Lembrando que a mágica acontece tudo por causa do DNA. Essas cadeias laterais, elas podem ser hidrofílicas. Olha a treta. Elas podem ser lipofílicas. Elas podem ter caráter ácido.
ou básico. Elas podem ter carga positiva ou negativa. Elas podem interagir por ponte de hidrogênio, por força do dipolo induzido, força de dipolo permanente. Então, o que começa a acontecer? Vamos imaginar, por exemplo, que essas três cadeias laterais aqui, ó, essa cadeia lateral, essa cadeia lateral, essa cadeia lateral, elas comecem a se atrair. Imagina que ocorra uma atração molecular aqui, por ponte de hidrogênio, dipolo sei lá o quê, íon dipolo, enfim. Qual é o resultado dessa atração, gente? A molécula, ela começa a se dobrar. A molécula começa a se dobrar, para que as cadeias laterais começam a se atrair. E aí a proteína começa a adquirir aquela famosa estrutura terciária, que é o que dá a atividade biológica para a proteína. A proteína, ela não é nada sem o formato tridimensional dela. Vocês já devem ter ouvido o professor de biologia falar sobre isso, por conta daquele esquema da chave fechadura. Então, qual é a mágica da vida? Na hora que a gente vai sintetizar uma proteína, é muito importante que as cadeias laterais interajam para tornar a proteína funcional. Porque se essas cadeias laterais interagirem de maneira equivocada, essa proteína terá uma forma tridimensional ruim. Por exemplo, se for um grupo M de hemoglobina, pode dar uma anemia falciforme. Se for uma proteína para produzir melanina, pode causar albinismo. Entende? Onde vai a origem da mutação? Muitas das mutações acontecem porque você sintetiza uma proteína onde as cadeias laterais não interagem. Ou porque trocou um aminoácido. Né? Aí vocês podem fazer uma ponte com a aula de mutação genética. Porque tem vários tipos de mutação. Tem mutação que você troca um aminoácido por outro, né? Ou troca a ordem de aminoácido. Então, dependendo do que acontece, tudo é por causa da cadeia lateral. Tá? São 20 tipos de cadeias laterais, vocês devem saber, que torna, então, 20 tipos de aminoácidos diferentes. Tá? Todas as formas de vida que nós conhecemos, todas, têm esse pool de 20 aminoácidos. Claro que em quantidade diferente, tem espécies que você encontra mais de um aminoácido do que outro, mas não existe outros aminoácidos diferentes desses 20, tá? Outra coisa que eu queria comentar sobre aminoácido, gente. O aminoácido, ele é uma molécula que tem duas funções, né? Tanto o grupo amina, como o grupo ácido. Então, o que o aminoácido é do ponto de vista de caráter ácido-base? Tem muito aluno que fala que ele é neutro. Não, ele não é neutro. Ele é anfótero. Os alfa-aminoácidos são anfóteros. Esse é o termo que a gente usa. Anfóteros. Ou, não sei se vocês já ouviram um professor de biologia falar, são espécies anfipróticas. Esse nome acho que carece uma traduçãozinha, né? O que seria o anfi? Mesmo significado da palavra anfíbio. Duplo, né? Esse termo prótico quer dizer o seguinte: o aminoácido ele pode doar H+, e pode receber H+, no grupo amina. Então ele pode, em algumas circunstâncias, perder H+. Qual que vai ser o comportamento que ele vai ter? Ele vai doar ou receber H+? Depende do pH onde ele está. Depende do pH onde ele está. Por exemplo, se ele estiver num lugar muito ácido, provavelmente ele vai estar com esse hidrogênio aqui, ó, positivo, preenchido, em ambiente muito ácido. No ambiente básico, o que acontece é esse hidrogênio sair.
Então, isso aqui acontece geralmente em meio básico. Isso aqui geralmente acontece em meio ácido. Então, é muito louco um negócio que vocês vão ver o ano que vem na bioquímica, na faculdade. Quando o aminoácido, ele pode ficar negativo, positivo ou neutro. A carga dele. Por quê? Quando que ele fica negativo, o aminoácido? Ele fica negativo quando ele perde H+, aqui, ó. Aí ele fica negativo. Quando é que ele fica positivo? Quando ele está em meio ácido, geralmente. Porque ele ganha esse H+ aqui. Então, é um negócio muito surreal. Por quê? Porque vocês aprendem na biologia que a proteína tem um pH ótimo, não tem? De funcionamento. É por causa disso. A proteína ela tem um pH, por quê? Dependendo do pH, os aminoácidos podem estar positivos, negativos ou neutros. E dependendo das cargas das cadeias laterais, elas podem estar positivas, negativas ou neutras, o que pode acontecer? A cadeia pode interagir de um jeito melhor ou pior. Então, a proteína ela precisa estar num pH específico e numa temperatura específica por causa disso. Porque o meio ácido, ele pode até alterar o pH do meio, né? Ele pode alterar as interações das cadeias laterais dos aminoácidos, tá? É muito doido isso. Se vocês, cara, se vocês tiverem isso na parte de biologia, vocês vão voar na bioquímica na faculdade. Não percam essas informações pro ano que vem, tá? Porque vai ajudar muito no começo do curso, quando vocês entrarem na bioquímica. Enfim, tá bom? Acho que de aminoácido, acho que era isso, gente. Podemos. Aqui tem uma outra. Se quiserem tirar print dessa tela, podem ficar à vontade. Eu vou ter uma tabela aqui, ó. Mas é só curiosidade, tá? Só para a gente olhar alguns aminoácidos famosos aí, ó. Quer ver? Vamos aprender a ler aminoácido, ó. Vamos aprender a ler aminoácido, ó. Esse aqui é o mais simples que tem, tá vendo, ó? Esse aqui é o mais simples que tem. Na verdade, tem o mais simples que esse, que é o... Esqueci o nome, não é alanina. Alanina, depois eu vou procurar. O mais simples que tem é um que tem 2 hidrogênios aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que ele não tá aqui. Ele não tá. Esse aqui é a alanina, ó, tem um grupo metil. Então, ó, grupo amino, grupo carboxila, cadeia lateral, metil. Metil. Tá? A alanina, quer ver? Vamos olhar aqui nessa tabela. Alanina. Olha onde ela está classificada, como aminoácido não polar. Você está vendo isso? Aminoácido não polar? Ah, é a glicina. Os caras estão falando aqui. É verdade, é a glicina. Cadê ela aqui? Ah, ela está aqui, ó. Olha ela aqui, gente. Obrigado. Tá aqui, ó. A glicina. Tá? A alanina é um aminoácido não polar. Aí você fala assim, professor, peraí. Não estou entendendo. A alanina não faz ponte de hidrogênio? Faz. Faz 2 pontes de hidrogênio, inclusive. Na falta de uma, faz 2, ó. Tá vendo? Por que ele fala não polar? Quando ele classifica um aminoácido como não polar, gente, ele está olhando para a cadeia lateral dele. Cadeia lateral. Por exemplo, vamos pegar um outro aqui, ó. Valina. Valina. Cujo símbolo é Val. Tá? Valina. Vamos pegar aqui a valina. Ó. A valina é um aminoácido não polar. Olha ela aqui, ó. Por que ela é não polar? Olha a cadeia lateral dela. Então, por exemplo, imagina uma proteína e lá no meio tem uma valina. Essa cadeia lateral, ela vai interagir por dipolo induzido. Porque ela tem um isopropil aqui, ó. Agora, vamos pegar outros aqui, ó. Aminoácidos polares. Serina. Serina. Vamos procurar aqui a serina. Olha a serina aqui. Olha por que a serina é polar. Ela tem uma hidroxila, ó. Além das duas do grupo amino, do grupo ácido, ela tem uma hidroxila. Olha a treonina, também tem hidroxila.
tá? O triptofano, gente, é um aminoácido super famoso, né? Ele tem sido falado nos últimos anos por conta da serotonina, né? O triptofano é um precursor da serotonina. Então, é interessante vocês terem essa capacidade de analisar um aminoácido assim. Por exemplo, olha a lisina. A lisina é um aminoácido pouco polar, tá vendo a cadeia aqui, ó? E ainda tem um grupo amina aqui, ó. Eu classificaria ela como básica. Ela é um aminoácido básico, a lisina, tá? Porque ela tem um grupo amino aqui, tá? Beleza? Pronto. Tá aí, gente. Acho que de aminoácidos fechamos agora. Fechamos, portanto, aminas. Então, o que você precisa saber de amina? Identificação, ok? Que elas estão básicas. Saber que quando cai amina, geralmente cai aminoácido. Né? Tá? E agora a gente vai para as amidas. Amidas. Vamos lá. Lembra que eu mostrei para vocês um tal de grupo acila? Falei, olha, gente, esse grupo acila é importante. Acila. O que é um grupo acila, Dan? O grupo acila é um grupo R. Ele parece um ácido carboxílico, ó. Ó. Isso aqui é um grupo acila. Tá? Beleza? O que eu vou colocar aqui? Um nitrogênio. Um nitrogênio. O nitrogênio, ele faz duas ligações. Então, a gente pode ter amidas primárias, secundárias e terciárias também, tá? Em geral, a gente trabalha mais com essas primárias, que são essas daqui. Tá? O que pode aparecer aqui? Pode aparecer H, ou pode aparecer uma cadeia carbônica, por exemplo. Tá? Vamos pegar alguns casos. Ó. Assim. Tá? Isso é uma amida primária, que tem um grupo nitrogênio aqui com 2 Hs. É bem facinho de dar nome. A nomenclatura, gente, você vai usar o termo amida. Então, olha só como é que fica pela IUPAC. Ó. Prefixo para 2 carbonos et. Somente ligação simples no carbono an. E amida. Pronto. Etanamida. Tá? Tranquilo? Essa amida, especificamente essa, ela é conhecida pelo nome de acetamida. Aí começa aqueles nomes chato. Acetamida. Porque ela é parecida com o ácido acético. Aí os caras põem acetamida. Lembra que tinha acetaldeído? O coitado do ácido acético foi dando nome para tudo quanto era coisa parecida com ele. Então, acetamida, acetaldeído, tá bom? Beleza? Sem perder muito tempo com nomenclatura também, tá, gente? Qual que é o detalhe que pode aparecer de diferente? E se tiver carbono aqui no canto? Como que eu faço? Vamos pegar um exemplo, vai. Vamos pegar uma que tenha uma cadeia carbônica lá no cantinho. N, por exemplo, ó. Pronto. Tá aqui. Você vai usar o mesmo truque, a gente vai usar o mesmo truque que a gente usou para as aminas. A gente sabe que isso aqui é um metil, certo? A gente sabe que isso aqui é um metil. A gente sabe que ele está ligado no nitrogênio. Então, eu vou dar o nome para a amida, observando a cadeia principal. Que a cadeia principal seria toda essa parte que tem o grupo acila, né? Ó, esse negócio todo aqui, ó. Tudo isso aqui é principal, tá? Então, fica assim, ó. Como são 3 carbonos, né? Fica prop, an, amida. Propanamida. Tá? E aí eu coloco metil com nitrogênio aqui no cantinho, ó. N, metil, propanamida. Tá? Beleza?
só para deixar registrado na aula, também temos pontos de hidrogênio aqui, né? Também temos pontos de hidrogênio, tá? Só que as amidas, gente, não são tão básicas quanto as aminas, tá? As amidas não são compostos básicos. Não são básicas. Ao contrário das aminas. Tá bom? Geralmente esse tipo de informação ela é mais importante em provas conteudistas, né? Por exemplo, para o Enem, saber que amina é básica já tá bom. Para um vestibular mais conteudista, saber que a amina é básica, mas a amida não é, tá? É o contrário das aminas. E o que é de causar uma estranheza, por que estou dizendo isso? É de causar uma estranheza porque o grupo é o NH2 também, né? Por que esse NH2 ele não reage com H+? Tem alguns detalhes aí que a gente não vai entrar nessa discussão, tá? Para vocês é o suficiente saber que elas não são básicas, embora tenha um grupo NH2, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar de amida. Bom, de amida, gente, o que eu queria citar de coisa extra-nomenclatura, que é o que tem grande chance de aparecer? A famosa ligação peptídica, né? A gente já falou aqui no item 14 dos aminoácidos. Vamos aproveitar o ensejo para falar de ligação peptídica. Vamos lá, olha só. O que é uma ligação peptídica, na verdade? Uma ligação peptídica acontece quando um aminoácido, um grupo amina, reage com um grupo ácido. Então, imagine o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui um composto RCOOH, um ácido. Um ácido. E aí eu vou reagir esse ácido com uma amina. Se vocês assistiram a aula de esterificação na semana passada, vocês devem lembrar que a gente falou muito sobre uma reação em que um carbono era atraído por um par de elétrons. Vocês lembram que esse carbono aqui, ó, do ácido, a gente falou que ele era um carbono eletrófilo? Ele era um carbono eletrófilo? Então, o nitrogênio da amina tem par de elétron, não tem? Tá. O que acontece aqui? Adivinha? Ataca o carbono, ele é atraído na direção do carbono e se liga no carbono. Só que na hora que esse par de elétron se liga no carbono, o OH sai. Lembra que a gente chamou de grupo de partida? E aí eu vou formar uma amida. Vou formar uma amida. O que vai acontecer? A parte que era do ácido fica assim, ó. Tuf. Ó. Isso aqui era o ácido. Tá? A parte que era da amina... Peraí, gente, perdão. Desculpa. A parte que era da amina vai se ligar ao que era do ácido. Claro que nessa brincadeira, um hidrogênio vai embora, né? O hidrogênio vai embora daqui, ó. Tá? Então aí eu vou formar N, R', H. Tudo bem? Além disso, eu formo água. Fala para mim se não é parecida com uma esterificação isso. Na verdade, é parecida com uma esterificação por quê? Porque ela acontece com o mesmo mecanismo. Essa ideia de que o par de elétron atrai o carbono é um mecanismo da reação. Tem várias reações que acontecem do mesmo jeito. E quando a gente olha, parece que elas são meio diferentes, e não são. Tá? Beleza? Isso aqui é uma ligação, um grupo amida, tá vendo? Tá. Agora, como é que a mãe natureza fez para utilizar esse processo?
Na síntese proteica, o que que a gente tem? Você não tem um ácido reagindo com uma amina. Na síntese proteica, o que que você tem? Você tem uma situação assim, ó. Veja só. Você tem um composto assim. Ó. Só que é um aminoácido. Tá? O que que seria o R1? O R1 seria uma cadeia lateral. Daquelas que você viu anteriormente ali. Tá, aí eu vou colocar aqui um outro aminoácido. Vou até colocar uma cadeia lateral diferente aqui, ó. Ó. Aonde que a mágica acontece? Né? Quando a gente vai produzir quando a gente vai fazer a síntese proteica, tem um dado momento em que os aminoácidos precisam se acoplar um no outro. Não sei exatamente que estágio isso acontece ali, mas tem um estágio, vocês devem saber até melhor do que eu, que tem um momento em que os aminoácidos têm que acoplar. Tem todo aquele lance do RNA transportador, que leva o aminoácido até o lugar e não sei o quê. Só que do ponto de vista químico, isso aqui é uma reação que acontece. A síntese proteica, a gente, é uma reação. Então, o que que acontece? O par de elétron de um aminoácido, aqui, ó, ataca o carbono do aminoácido vizinho. E aí eu vou formar o que a biologia vai chamar de dipeptídeo. Dipeptídeo. O que que é o dipeptídeo? Veja só. Aqui a cadeia lateral. Aí você vai ter isso aqui, ó. Quando vocês aprendem na biologia, vocês devem, o professor deve falar para vocês assim, ó. Cada ligação peptídica que se forma, sai uma água. Agora a gente entende por quê. Porque é um ataque do carbono, do nitrogênio ao carbono ali. Então, sai o OH do ácido, sai o hidrogênio da amina, e aí eu formo o dipeptídeo. Ó. Então vai ficar NHCHR2. E aí é que vem a mágica da coisa, gente. Dá uma olhada nessa molécula. Dá uma olhada nela. Ela é um dipeptídeo, não é? Presta atenção o que que ela tem nessa ponta aqui, ó. É um grupo amino terminal. E nessa outra ponta aqui, ele tem um grupo carboxila terminal. Ou seja, essa molécula pode continuar sendo encadeado aminoácido nela. Cada vez que você coloca um aminoácido, você fica com uma ponta amina e uma ponta ácido. Então, isso permite que a reação ela se desenvolva em cadeia. Você vai formar um polímero, isso é uma polimerização, porque as moléculas vão tendo sempre uma ponta reativa. Então, nessa ponta aqui, ó, vem um outro ácido e gruda. Nessa outra ponta aqui, vem uma amina e gruda. E assim o composto vai sendo produzido, tá? Beleza? Aqui está a ligação peptídica. Aqui está a ligação peptídica. Ah, então a ligação peptídica é uma ligação de amida? É. Tá bom? E é muito legal a gente pensar do ponto de vista da bioquímica, né? Por quê? No nosso organismo, a gente faz os dois processos. Por exemplo, imagina que você comeu um pedaço de carne. Quando esse pedaço de carne é digerido, você tem o processo contrário. A digestão seria isso, ó, gente. Digestão.
A digestão consiste, no caso da proteína, em você quebrar as ligações peptídicas daquela proteína que você ingeriu, para que os aminoácidos sejam absorvidos para a célula, e dentro da célula, a célula construa suas próprias proteínas. É mais ou menos assim. Imagina que você pegue uma parede e tire todos os tijolos da parede, e pegue os tijolos e construa uma outra parede sua, só que diferente daquela anterior. É mais ou menos isso que a gente faz com os aminoácidos, né? Que são os bloquinhos das proteínas. Tá bom? Beleza? Certo? Deixa eu ver o que tem mais. Acho que é isso. Maravilha, então. Exercícios de funções orgânicas. Vocês vão perceber aqui nos exercícios que a gente vai basicamente identificar as funções, identificar um tipo de cadeia, uma hibridização de carbono. Geralmente o assunto função orgânica é um dos assuntos que a questão que vai aparecer é fácil. É das mais fáceis da prova, tá bom? Não gera muito problema. Então, vamos lá. Questão número 1. Ele fala assim, a sequência das transformações mostradas a seguir... Ai, peraí que meu óculos está meio sujo. A sequência das transformações mostradas a seguir representa, a partir de um precursor, a biossíntese das catecolaminas. Precursor é uma substância que vai ser utilizada para produzir outra, tipo um reagente. Então, tipo aqui ele pega um composto, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. A gente vai perceber, por exemplo, que cada vez que acontece uma etapa, acontece um tipo de reação. Por exemplo, no primeiro processo aqui, ó, a molécula ela tinha uma hidroxila aqui, ó, um grupo ácido e um grupo amina. Aí ela apareceu aqui uma outra hidroxila. Então a molécula vai mudando. Daqui para cá ela perdeu a carboxila, ó, tá vendo? Daqui para cá ela perdeu a carboxila. Daqui para cá ela ganhou outra hidroxila. E daqui para cá ela ganhou um grupo metil, ó, na etapa 4. Enfim. Item A. Identifique e escreva os grupos funcionais que são adicionados ou removidos em cada etapa. Então vamos lá. Etapa 1. Era o que a gente estava falando, né? Etapa 1. Adição de uma hidroxila, né? Adição de OH. Etapa 2. Perda de uma carboxila, né? Retirada da carboxila. Que seria o grupo C, dupla O, OH. Etapa 3. Adição de uma hidroxila. Hidroxila. Que é o grupo OH. E na última é a adição de um metil. Etapa 4. Adição de metil. Do grupo metil. Que é o CH3. Tá aí. Pronto. Questão item B. Identifique e escreva as fórmulas molecular e estrutural plana dos alfa-aminoácidos presentes nas estruturas. Ele quer que eu procure alfa-aminoácido, gente. Eu vou pintar aqui com a canetinha, tá? Ó, esse composto aqui é um alfa-aminoácido. Ó. Esse carbono aqui é um alfa-aminoácido. Aminoácido. Aqui. Aqui também.
Tá? É o composto inteiro, na verdade, né? Você vai pintar, vamos pintar o composto inteiro. Pronto. Tá? E aqui também. Acho que é só, né? Os outros não são aminoácidos. Porque aí perdeu o grupo ácido, perdeu. Tá bom? Ele quer também a fórmula molecular, né? Fórmula molecular, gente. Para o primeiro composto, esse aqui, ó, você tem 6 carbonos, 7, 8, 9. Então fica C9, vai conferindo aí, para ver se bate com o de vocês. Aqui o meu vai dar C9, hidrogênio, vamos ver. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2 aqui, 7. Mais um aqui, 8. Mais 2 aqui, 10. 11. Eu acho que é 11, gente. C9H11. Nitrogênio tem 1. E oxigênio tem 3. Acho que é isso. C9H11, NO3. Tá bom? Para o outro, ele também quer para o outro. Eu tenho o mesmo número de carbonos. Deixa eu ver. Carbonos é o mesmo número. C9. Tá? Agora hidrogênio, vamos ver. 1, 2, eu acho que vai dar 11 também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso mesmo. C9H11, NO4. Tem um oxigênio a mais aqui. Tá bom? É sempre pentelho isso, né? Quando o cara pede isso, às vezes em exercício, é muito chato. Tá, tá aí a questão 1, gente. Quem tem dificuldade em orgânica, nesse ponto, faz a tal da cartolina. Tava falando no segundo ano isso lá na escola. A cartolina. Com uma tabela com todas as funções, os grupos funcionais, tá? Porque depois que você pega o jeito, é super tranquilo. Questão 2. Ele dá uma reação, conta aí uma história e faz as perguntas. O ácido acetil salicílico é empregado como princípio ativo em diversos medicamentos. Os medicamentos são consumidos pela população mundial para aliviar dor de cabeça, reumatismo e controlar a febre. O mais conhecido deste medicamento é a aspirina. Na reação abaixo está descrita a síntese do ácido acetil salicílico. Item A. Quais são as funções orgânicas presentes no ácido acetil salicílico? A gente pode destacar duas. Ó, eu tenho a função ácido e a função éster. Tá? A resposta do item A fica ácido carboxílico e éster. B. Qual a fórmula molecular do ácido salicílico? Olha lá, de novo aquela coisa chata. Carbono, são 6 no anel, 7, 8, 9, 9 carbonos. C9. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, com 3, 8. C9H8, ó, são 4, né? 2 ali em cima e 2 aqui embaixo. 2, opa, 4, perdão. Item C. Qual a função orgânica presente no a qual função orgânica pertence o composto 1? Esse composto 1, gente, é aquele composto meio raro que tem duas carbonilas, tá vendo? Ó? Ligadas por um oxigênio. A gente aprendeu que ele se chama anidrido. Esse é o anidrido. Tá? Anidrido. Função anidrido. Beleza? Tá aí a questão número 2, gente. Fechamos. Print, vamos para 3.
Aqui ele coloca uma molécula gigante também, com um monte de ciclo. Aqui eu tenho, acho que é um antibiótico, tetraciclina, antibiótico. Item A, transcreva a estrutura, claro que a gente não vai fazer isso, né? Transcreva a estrutura apresentada e circule as funções identificando. Indique o anel aromático e qual a hibridização do carbono da amida. Então, são 3 perguntas. Então, primeiro, vamos colocar as funções. Vamos colocando as funções. Eu vou pintando as funções e vocês vão anotando aí, tá? Ó, vamos lá. Primeira função, álcool. Função álcool. Tá? Depois eu tenho aqui função amina terciária. Ó, função amina terciária. E essa daqui, gente, alguém lembra? Essa aqui, ó. Cuidado que aqui tem uma pegadinha. Não é álcool, tá? Isso aqui não é álcool. Você tem OH ligado a carbono com dupla, ó. Essa é aquela meio rara. Também não é fenol, cara. O fenol, porque estão falando aqui que era o fenol. É o enol, exato. É o póprio. É o póprio enol. É o póprio enol, exatamente. Então eu tenho álcool, amina terciária, enol. Aí aqui embaixo eu tenho uma amida. Ó, amida. Amida. C dupla O, NH2. Aí eu tenho aqui uma cetona, ó. Essa outra dupla O aqui para baixo, ó, é uma cetona. Aí aqui um outro álcool, ó, agora é um álcool aqui do lado da cetona é um álcool. Cetona, álcool. Aí aqui outro enol, olha, outro enol. E aqui uma cetona, fechou. Misericórdia. Então ficou assim, ó, na ordem. Só vamos escrever na ordem que a gente fez, né? Então eu tenho álcool, amina. Não precisa escrever terciária, tá? Enol, amida, amida, cetona, depois outro álcool, depois outro enol, e o último, uma outra cetona. Tá aí. O anel aromático a gente vai indicar de outra cor aqui, que é bem tranquilo também, ó. Cuidado porque nem todo anel é aromático. Anel aromático é anel de 6 carbonos com duplas alternadas. Os outros anéis não são assim, tá? Então o anel aromático está em azul. Agora, a última pergunta é a hibridização do carbono da amida. Gente, o carbono da amida, ele é um carbono que faz uma dupla e 2 simples. Esse é o carbono do grupo amida. Então, ele é um carbono sp2. Né? Vamos lembrar aqui, ó, fazer um lembrete, um TBT, ó. Carbono sp3, carbono sp2 e carbono sp eu tenho duas duplas, né? Ou uma tripla e uma simples. Não esquece isso não, tá? A gente pode aqui completar também uma coisa da geometria molecular que a gente estudou lá no começo do curso, as geometrias dos carbonos, né? Quando ele é sp3, ele é tetraédrico. Quando ele é sp2, ele é trigonal. E quando ele é sp, tanto para um caso como para o outro, ele é linear. Ele é linear. Beleza?
tá? Tá aí, então, a questãozinha 3, galera. Manda ver no print. Vamos para a questão número 4. Você provavelmente já mascou um chiclete de etanoato de isoamila, já comeu uma gelatina de butanoato de butila, ou um biscoito de valerato de isoamila. Esses são nomes de compostos químicos que dão aos produtos o aroma de banana, abacaxi e maçã. Eu não sei se vocês conseguem reconhecer, gente, pelos nomes, são ésteres. Ó, olha aqui, ó. Etanoato de isoamila. Vixe, parei que deu um bug aqui na minha. De isoamila. Butanoato de butila e valerato de isoamila. É claro que aqui tem uns nomes meio bizonho, né? Tipo, valerato. What the fuck is valerato? Já vou contar para vocês de onde vem esses nomes, tá? Bom, aí ele fala assim: esses compostos químicos pertencem à função éster e são também conhecidos como flavorizantes. Além dos ésteres, outras classes de compostos também são utilizadas como aromatizantes em produtos alimentares. Um exemplo é a vanilina, que é um produto natural extraído da essência da baunilha e é empregado em confeitarias. Aí ele mostra a estrutura da vanilina. Então, na vanilina, já vamos bater o olho e já identificar. Ó. O que eu tenho? Eu tenho um grupo aldeído. Eu tenho aqui um grupo éter. Cuidado, hein? Isso é um éter, ó. OCH3. Isso aqui é um metóxi, tá vendo? Ó? Isso aqui é um metóxi. E aqui eu tenho uma hidroxila de fenol. Tem uma hidroxila de fenol. Tá bom? Beleza. Quais são as funções orgânicas presentes na vanilina, figura 1? Então já vamos escrever. Aldeído. Éter. E fenol. Tá aí. Bem de bola. Os ésteres podem ser obtidos a partir da reação na figura 2. Vamos dar um zoom na figura 2? Ó. Aqui ele conta a reação. Gente, presta atenção nesse exercício, porque ele é muito cara de Enem. Lembra que eu falei para vocês que os exercícios, muitas vezes, eles te dão um modelo de reação e pedem para você meio que imitar o modelo. É muito comum esse tipo de questão. Por isso que eu costumo dizer até para os alunos assim, galera, olha, correndo o risco de falar assim, uma coisa que desestimule vocês a estudarem, reação orgânica é uma coisa que você não precisa decorar muito, não. A não ser as mais famosas, que são ácido-base, né? Esterificação e umas 2 ou 3 de polímero, que a gente vai ver no final. Tá? Então, ó, nesse caso, o que ele fala? Ó, ele pega o ácido, ele já mostra que ele vai tirar o OH do ácido com o hidrogênio do álcool, tá vendo? Tá aqui, para formar água. E aí ele mostra aqui o éster, ó. Tá? Essa parte aqui, ó, vem do ácido. Essa parte que tem o C dupla O. Essa parte do OR aqui vem do álcool. Beleza? Tá, aí, vamos lá. Olha o que ele fala no item B. Os ésteres podem ser obtidos a partir da reação da figura 2. Desenhe a estrutura do éster formado quando o ácido butanóico e o etanol reagem. Então, ele quer que eu reaja o ácido butanóico com etanol. Tá. O ácido butanóico, gente, ele tem 4 carbonos. Certo? Pelo nome, a gente identifica que ele tem 4 carbonos. E o etanol tem 2.
Então, se a gente, veja que no exercício ele quer que eu monte a fórmula do éster, mas eu vou montar a reação inteira, tá? Eu vou pegar o ácido butanóico, ó. Aqui. E vou reagir com etanol. Pronto. Tá? O que vai dar essa reação? Eu vou fazer igualzinho no texto, ó. Eu vou pegar isso aqui, tirar. Vou formar água. Então, eu vou botar uma setinha assim, ó, já dizendo, formei água. Tá? E aí o éster vai ser H3C, CH2, CH2, C dupla O, tananã. Aí aqui, O, CH2, CH3. Esse é o éster. Tá? Então, percebe que isso cabe perfeitamente numa questão de múltipla escolha, né? O cara te conta a história e fala, olha, das alternativas abaixo, assinale aquela que seria o composto formado pela reação do fulano com Beltrano. Tá? Uma questão bem nesse nível. E aí no item C, ele pede para que nós digamos quantos carbonos sp2 apresenta a estrutura da vanilina. Vamos desenhar ela aqui no cantinho, vai. Ô, gente, carbono sp2 é carbono com dupla, não é? Então eu tenho os 6 do anel. Na verdade, todos são sp2. Não, mentira. Estou falando besteira. Tem um carbono que não é sp2, que é o do éter. Então, ó, os que tiverem com asterisco são sp2. sp2, sp2. Aqui também. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Pronto. Beleza? Questão 4 feita. Próxima. Cinco. Substância admitida por um animal pode servir para atrair outro animal da mesma espécie, do sexo oposto, para marcar trilhas ou territórios para advertência de perigo. Os feromônios são substâncias produzidas na natureza, utilizados para comunicação. Aí ele coloca a estrutura de 2. O primeiro é um éster. Deixa eu dar um... Tá meio pequenininho aqui. Ó. O primeiro é um éster. Grandão, ó. Tá vendo? Grandão. E o segundo tem aqui aldeído, ó. C dupla O H. Tem 2 aldeídos aqui, né? E tem um ciclo. Tá? Perguntinhas básicas de sempre, ó. Item A. Função orgânica do feromônio A, éster. Função orgânica do feromônio B, aldeído. Qual a fórmula molecular do composto B? Vamos ver aqui. Carbonos tem 5, 6, 7, 8, 9. C9. Se eu não cometi erro, C9. Hidrogênio, vamos lá. 3. Aqui tem 2, 4, 5. Mais 2, 6, 7. Aqui tem 1, 8. Aqui tem 1, 9. Mais 3, 12. 13. 14. Aqui não tem, aqui não tem. Eu acho que tem 14. 10? Peraí, vocês estão contando 10 carbono? Peraí que acho que eu contei errado, então. Ah, é verdade. Tinha mais um aqui, ó. Eu esqueci esse aqui, ó. Boa, valeu. Obrigado. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Obrigado. É 10.
Puta, perdi a conta do hidrogênio, cara. Quantos tinha dado hidrogênio? Deu 11? Que bosta. Deu 11, né, o hidrogênio? Fala pra mim que deu 11, pelo amor de Deus. E O2. O2. Tá? Item D. Quantos carbonos sp2 tem o feromônio A? Ah, essa é boa, hein, gente? E aí? Quantos carbonos sp2 tem no hormônio A? Ó, carbono sp2 tem dupla, hein? Cuidado para não esquecer, que nem eu fiz aqui o cabeção. Isso. O gurizada está respondendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, mais um aqui, 5. Isso, mais um, 5. Todos que tem dupla, tá? Beleza. Fechou. D de dado. Opa, 5. Ah, que mais? Ah, aí tem um chato aqui. Essa pergunta é a mais chata. Qual a porcentagem de carbono na molécula do feromônio A? Aqui, gurizada, é uma questão de cálculo estequiométrico. Quantos por cento de carbono tem na molécula? Gente, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a massa dessa molécula. Então, vamos lá. Vamos calcular a fórmula molecular, que é bem pentelho. Espera aí. Vamos lá. Carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho C14. Hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eita! H24. O2. Tudo bem? Tá, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a massa molar desse monstro. 14 vezes 12, mais 24 vezes 1, mais 16 vezes 2. Dá 224. Você fala, Danilo, mas por que você está calculando a massa molar do composto? Presta atenção que vocês vão entender. Gente, 1 mol desse monstrengo pesa 224. Só que dessa massa tem uma quantidade de carbono. Eu quero saber quantos por cento dessa massa é carbono. Então eu vou pensar o seguinte, ó. A massa de 224 gramas corresponderia à massa da molécula inteira. Certo? Só que aqui dentro desta massa, quanto eu tenho de carbono? Eu tenho 12 vezes 14. É a massa correspondente ao carbono da molécula, tá? Isso vai dar X%. Uma questão meio nada a ver, né? Do nada aparece um item de cálculo estequiométrico na questão, mas tudo bem. Então fica 12 vezes 14 vezes 100 dividido por 224. Vai dar um quebradinho. Deu redondo, ó. Deu 75%. Quer dizer que 75% daquela massa é carbono. É correspondente ao carbono. Tá? Certo? Print. Próximo. Beleza. Next. Aqui. Um texto enorme também, nananã, bote da Bezerra. Item A. Na estrutura 1, que na verdade só tem ela de estrutura, identifique os grupos funcionais. Identifique os grupos funcionais. Olha, gente,
Eu tenho dois grupos funcionais aqui, salvo engano. Salvo engano. Eu tenho um éster. Opa, aqui. Maravilha. E tem mais um aqui no cantinho, hein? Não vai esquecer, não. Ó. Este aqui, ó. Cetona. C dupla O entre carbonos. Se tivesse... cuidado que não é aldeído, tá? Porque aldeído seria C dupla O com hidrogênio. Esse aqui é um C dupla O entre carbonos. Tá no meio da cadeia, tá? Item B. Complete a equação química da reação de hidrólise do decanoato de nandrolona, partindo da estrutura. Ele quer que eu faça a hidrólise dessa molécula. Gente, presta atenção. Toda essa parte aqui, ó, isso aqui é um éster, não é? Isso é um éster. Tá. O que a gente aprendeu na aula sobre éster? Que éster pode ser quebrado, dando origem a um ácido e um álcool. Esse é um tipo de questão que exige da gente esse raciocínio. Ele te dá uma molécula, não te fala que é um éster, você tem que saber que é um éster, e fala que ele quer que você escreva o que acontece com a hidrólise da molécula. Então, o que o aluno tem que saber? Que quando um éster reage com água, ele produz um ácido e um álcool. Tá? Então, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou escrever as duas partes. Essa parte aqui ela vai virar um ácido, e essa parte aqui eu vou desenhar um álcool para ela. Tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou desenhar o ácido, que é mais fácil. O ácido. Vai ficar HOC dupla O, tan. Aí CH2 8 vezes, CH3. Quando a molécula quebrar, ó, toda essa parte amarela vai virar um ácido. Lembrando, né, gente, que para essa reação acontecer, vocês vão lembrar da aula passada, o éster precisa reagir com água. Ele precisa reagir com água. Tá? Aí essa ligação se rompe, o OH da água entra no ácido, e agora eu vou desenhar o álcool. O álcool é uma molécula meio chata de desenhar, cara. Álcool. Eu vou desenhar daqui para baixo. C, tum, anel. Aí um outro anel. Aí um terceiro anel aqui em cima. Aí aqui um anel de 5 carbonos. Né? Aí a pontinha aqui virou álcool, ó. A pontinha virou álcool. E aqui tem um grupo metil sobrando ainda. Aqui, um metil de alegre. Ó. Então, o lugar onde foi hidrolisado o éster foi aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá? A água que é usada na hidrólise, ela é usada para preencher o OH e o hidrogênio ali. Tá? Também uma questão que cabe perfeitamente numa prova de múltipla escolha, né? Ele te dá o éster e te colocaria nas alternativas os produtos, né, da hidrólise. Tá? Beleza. Ah, eu esqueci de colocar aqui os grupos, né? Deixa eu só escrever aqui, se quiserem tirar print, já podem tirar. Aqui é cetona. E aqui é éster. Tá? Próxima, vamos lá. Questão número 7. Questão 7.
Aqui ele coloca duas famosas. Ó, adrenalina e noradrenalina. Aqui. Na adrenalina, o que eu tenho? 2 OHs de fenol, né? Aqui, ó, fenol. Aqui eu tenho um OH de álcool. E aqui eu tenho uma amina secundária, ó. Amina secundária. Noradrenalina bem parecida, ó. A única diferença de uma para outra é que na noradrenalina você não tem o grupo metil aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 Hs. E a adrenalina tem o grupo metil. Tá aí. Aí olha o que ele fala. As funções orgânicas podem ser classificadas como apresentando caráter ácido, básico ou neutro. Considerando-se as fórmulas estruturais da adrenalina e da noradrenalina, escreva o nome das funções orgânicas presentes e indique qual delas apresenta caráter ácido. Você percebe que é tudo a mesma coisa, né? As perguntas. Então vamos lá. As funções são fenol, fenol, álcool, amina, tá? E só, né? Álcool, fenol e amina, tá? Qual é a função que tem caráter ácido? Não tem ácido carboxílico, mas tem fenol. Lembra que fenol é uma das funções que tem caráter ácido que a gente precisa saber. Indique, ele só pede para indicar caráter ácido. Tem muito exercício que pede para você, ele fala assim, é que a maioria de vocês não vai fazer prova prova discursiva, mas ele fala assim, explique o caráter ácido por meio de reações químicas. Então, por exemplo, se eu tivesse que explicar por que o fenol é ácido, eu faria essa reação aqui, ó. O que eu escreveria? Eu pegaria um fenol qualquer, não precisa ser o fenol do desenho, coloca ele para reagir com água e mostra que ele perde o H+. Isso daqui é uma justificativa. O examinador vai, por exemplo, que ele vai ler isso aqui, ele vai entender que você sabe que o fenol tem caráter ácido. E o que é esse caráter ácido, tá bom? Beleza? Tá aí a questão 7. Próxima, 8. 8. Circule os grupos funcionais e nomeie os grupos funcionais. De novo. Aqui vai aparecer um grupo diferentão. Vai aparecer um grupo diferentão. Eu posso dizer até que eu coloquei essa questão aqui mais por causa desse grupo, para poder citá-lo. A maioria vocês vão conhecer. Então vamos lá, da esquerda para a direita. Fenol. Certo? Fenol. Depois, aqui tem que tomar cuidado, hein? Ó, eu vou riscar primeiro, vai. Depois a gente escreve. Então, ó, fenol. Aí aqui, ó, eu tenho um grupo amina. Tá vendo? Isso aqui é um grupo amina. E aqui eu tenho um amida. Aí aqui eu tenho outra amida. Tá? E tem uma outra amida. Tá com cara de polipeptídeo isso, né? Aqui eu tenho uma outra amida. Olha o tanto de aminoácido. Tá? E aqui eu tenho um grupo ácido. E aí eu vou até destacar essa função porque a gente não estudou ela. Porque ela é muito rara de aparecer. Essa aqui, ó. É um enxofre ligado entre carbonos, tá vendo? Então vamos colocar os nomes aqui, vai.
Daí eu já falo dela. Fenol, amina, um monte de amida. O que mais? Ácido carboxílico. E aí eu vou fazer a observação aqui. Funções de enxofre. Quando a gente estuda função orgânica, gente, a gente vai... normalmente a gente concentra nossas atenções em função oxigenada, né? Estuda as nitrogenadas também, mas a gente não estuda a função que tem fósforo, a gente não estuda a função que tem enxofre, enfim, tem vários elementos que ficam meio de fora. Do enxofre, quando aparece comentários, aparecem dois compostos. Vamos lembrar que o enxofre, gente, ele é primo do oxigênio, não é? Então lembra que o oxigênio produz álcool? O enxofre, ele pode produzir isso aqui, ó. Parece um álcool. A gente chama de tiol. Olha o nome do negócio, tiol. Tio é o prefixo que a gente usa para compostos de enxofre. Tio é uma associação que se usa para enxofre. Então, tiol é como se fosse um álcool, só que tem enxofre na molécula. E eu tenho um outro composto que parece um éter, que é esse composto que vocês estão vendo aí, circulado em verde, a função orgânica. Esse composto ele é chamado de tioéter. Tioéter. Tio é junto, na verdade, não é separado, Danilo. Senão parece que o cara é tio, né? O tio Zé. Tio Zé, tio Cláudio e tio Éter. Tio Éter. Tá? A gente nem estuda essas funções porque elas são funções que não têm muita aplicação no nosso dia a dia. São tóxicos. Enfim, a gente acaba não estudando. Tá bom? Próximo. Ah, e se todas as aulas fossem assim, né, gente? Com esses exercicinhos tranquilos, né? Aqui. Esse aqui, gente, o derradeiro, é para identificar a função de novo. Para variar, identificar a função. Pelo menos aqui tem os quadradinhos. Utilize os espaços e identifica a função química. E aí ele faz uma outra perguntinha ali depois. Tá? Vamos fazer um zoom aqui, primeiro, para a gente identificar. Tá aqui, ó. Então, ó, aqui vem uma função. Tá vendo, ó? Isso aqui vai ser uma função fenol aqui em cima, ó. Vai conferindo aí. Fenol. Fenol. Tá? Aqui, ó, do lado direito, aldeído. Aldeído. Beleza? Aqui, ó, nitrogênio entre carbonos. É uma amina terciária. Tá bom? Amina terciária. Aqui eu tenho uma amida, ó, C-O-N-H. Eu tenho uma amida, certo? Aqui eu tenho um éter. Aqui eu tenho um éter. Aqui. Aqui eu tenho um álcool. Um álcool. E aqui, ó, eu tenho uma cetona. Tá vendo essa setinha que tá indo para a esquerda aqui, ó? Cetona. Então eu vou escrever agora. Bem rapidinho. Vamos lá. Fenol. Aldeído. Aqui é a amina. Aqui é a amida. Aqui é éter. Aqui é álcool. Beleza? Aqui é cetona. Tá aqui. Aí, bem no cantinho ali,
do desenho, ele mostra aqui um negócio, ó. Esse número 1 aqui, ó. Tá vendo? Esse número 1, gente, ele tá vindo daqui, ó. Vocês devem lembrar o que esse símbolo representa, ó. Tá? Quando a gente observa esse tracinho assim, isso aqui é uma interação intermolecular. Tá? Olha o que ele pergunta aqui no item B. Que tipo de interação química intramolecular está sendo representada no númerozinho 1? Isso é uma ponte de hidrogênio. É uma ponte de hidrogênio por quê? Porque ela está sendo feita entre um grupo hidroxila do fenol, tá vendo? Ó, e o grupo O do carbono vizinho. Isso é uma ponte de hidrogênio, tá? Ou ligação de hidrogênio. Aqui. Ligação de hidrogênio. Só que nesse caso, né, gente, é uma ponte de hidrogênio intramolecular. Ele até usa o termo intramolecular. Aqui, ó. Por quê? Porque é uma parte da molécula atraindo a parte vizinha. Geralmente a gente conhece as pontes de hidrogênio por serem interações intermoleculares. Uma molécula atraindo a outra. Agora, pode acontecer em algumas situações da molécula orgânica ser relativamente grande, como essa, e ter dois lugares que podem se atrair. Então, a gente fala que é uma ponte de hidrogênio interna ou intramolecular. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá aí. Fechamos, então, a nossa querida função orgânica. Na próxima aula, a gente começa a isomeria, tá bom?